comandados pelo senhor Hélio Ferreira, que nós agradecemos pela disponibilidade de nos ajudar nessa comunicação para trazer a equipe para cá, para passar essa oficina. O seu Nicanor Lima, Oscar Grau e Dirceu Rosa, que abordarão sobre os temas preparo do charque e do churrasco. Seu Nicanor Alves de Lima é ex-patrão do CTG Alexandre Pato, ex-coordenador da 8ª Região Tradicionalista, por vários mandatos, foi vice-coordenador e diretor campeiro da região, diretor campeiro adjunto do Movimento Tradicionalista Gaúcho, mora na fazenda em Capão Bonito do Sul. Atualmente é chefe de gabinete do prefeito desse município. Seu Dirceu Rosa da Silva é o atual patrão do CTG Alexandre Pato, representante comercial, atuou em várias patronagens do CTG, mora em Lagoa Vermelha e é membro da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul. Seu Oscar Mena Barreto Grau é veterinário, mora em Lagoa Vermelha, foi patrão do CTG Vaquianos da Cultura, da ETA Viamão, membro da Orcave também, idealizador da Festa Nacional do Churrasco em Lagoa Vermelha e da Comida Campeira. Participou de várias patronagens do CTG. Então, com a palavra, os nossos palestrantes. Bom dia, pessoal. É um prazer para nós estarmos aqui conversando um pouco com vocês. Eu queria, mais uma vez, deixar o patrão terminar de... Está aprendendo a afiar a faca também. Bom, nós vamos trazer um trabalho para vocês aqui, dando uma noção de como se corta a carne, como se espeta, como se salga e depois colocar no fogo, né? Que é a parte final. E também um pouco de teoria sobre o churrasco, sobre a história do churrasco. Eu vou iniciar passando a palavra para o nosso patrão Dirceu, para que ele simples faça só a apresentação da nossa equipe aqui. Bom dia a todos, bom dia gaúchos e gaúchas. Eu sou Dirceu Rosa, foi apresentado, o patrão do CTG Alexandre Pato de Lagoa Vermelha. E tenho junto aqui, com a nossa caravana, alguns membros da patronagem. Dr. Oscar Mena Barreto Grau, Nicanor Alves de Lima, são nossos companheiros de charqueadas, de heridas de campo e como se faz churrasco. Eu quero também dizer que o Hélio Ferreira, membro do MTG, faz parte da nossa patronagem. Nós temos aí, junto com os senhores, o seu Hélio Moreira. Por favor, seu Hélio. Também faz parte da nossa patronagem, do CTG Alexandre Pato, membro do MTG, conselheiro. E a Aline, primeira prenda da 8ª Região, filha do seu Hélio, ela estava aí agora. Onde é que foi a Aline? Também faz parte do CTG Alexandre Pato. Bom, CTG Alexandre Pato, uma entidade de 60 anos, né? Na cidade de Lagoa Vermelha, nas margens da BR-285. Estamos lá com o nosso CTG, um dos maiores CTG do estado, um dos mais bonitos, eu vou puxar, né? E com 13 hectares de camping, cancha de laço e outros, e 2 restaurantes, onde nós recentemente saímos de uma festa nacional do churrasco e da comida campeira dos campeiros. Festa essa que nós temos como um dos idealizadores, o Dr. Oscar, que nós recebemos agora mais de 50 mil pessoas. Eu quero, nesse momento, em nome do CTG Alexandre Pato, agradecer ao presidente do MTG, seu Savari, sua esposa, e toda a diretoria do MTG, por nos proporcionar esse momento aqui, para fazer a demonstração de como se assa, como se salga, como se espeta e outras coisas mais no nosso meio do tradicionalismo, como se lida com a carne. A carne é essa que algum dos senhores teve a oportunidade de passar por Lagoa Vermelha, ou num rodeio, ou em outras oportunidades de comer o churrasco nosso de Lagoa Vermelha.
Muito obrigado, um grande abraço. Bom, pessoal, nós vamos inverter um pouco a ordem do trabalho em função do horário, para que a gente possa colocar a carne no fogo, porque tem gente que vai estar esperando esse churrasco para hoje ainda. Então, nós vamos iniciar com a demonstração de corte e a forma de espetar, né? E depois, então, o doutor Oscar segue na parte da teoria. Doutor Oscar? Bom dia a todos. Eu inicialmente quero parabenizar os organizadores, os senhores tradicionalistas que vieram até a FECART. Quero também parabenizar o Leandro e o Heitor, que foram os palestrantes que nos antecederam. Esses dois moços, a falar sobre faca, que é um instrumento de trabalho do gaúcho de todos os tempos, e eles trouxeram exatamente a história, que é muito importante em tudo que se vai fazer, que se vai falar, mostrar como nós chegamos até os dias atuais. Desde o tempo do gaúcho, que foram os primeiros moradores, colonizadores, depois dos índios, aqui nessas plagas do Uruguai, da Argentina e parte do Rio Grande do Sul, a faca era um instrumento de defesa e um instrumento de trabalho. E esses moços, com muito amor, trouxeram a história da faca. Inclusive, tiveram o cuidado de não fazer propaganda e não dizer: esta é a melhor faca. Logicamente que a melhor para cada um é aquela que nós usamos na cintura e que temos amor por aquele instrumento. Então, meus parabéns ao Heitor e ao Leandro. Nós, ao falarmos da história do churrasco, e nos referirmos também ao churrasco de Lagoa Vermelha, em nenhum momento nós vamos dizer que o churrasco de Lagoa Vermelha é o melhor do Brasil, o melhor do Rio Grande do Sul. Não. O melhor churrasco é aquele que cada um dos senhores assa na sua casa com amor, junto da sua família. O que nós queremos trazer com o churrasco da Lagoa Vermelha é aquele apego, aquele amor pela história da carne, desde o início dessa carne no Rio Grande do Sul até os dias atuais. Bem, Lagoa Vermelha conseguiu, através dos anos, padronizar um tipo de corte. Logicamente que os campos de cima da serra, eles têm uma particularidade muito especial. No verão, os nossos campos oferecem uma alimentação de excelente qualidade. Quando chega o inverno, o nosso inverno é muito rigoroso e os campos baixam a sua qualidade. Mas a nossa mata é pródiga na produção de frutos, especialmente o pinhão, que é o fruto da araucária. E este pinhão, este fruto, alimenta os animais durante o inverno, fazendo com que, tendo uma alimentação boa, um alimento em excelentes condições, esses animais reproduzam em quantidade, em abundância. E além de reproduzir mais, produzem
terneiros e terneiras de excelente qualidade para a produção de um bom churrasco. Os cortes que nós usamos em Lagoa Vermelha são totalmente diferentes. São cortes em que o osso fica somente na parte da costela. Paleta, quarto, tudo isso é charqueado. O que significa charquear? Significa, com a faca, padronizar a espessura da carne, fazendo com que seja mais fácil de assar, de penetrar o sal. E os cortes, os nomes que nós damos aos cortes, são também totalmente diferentes das outras regiões. Nós temos uma costela com filé. Aqui nós deixamos 3 ripas de costela. Normalmente os senhores veem o corte da costela nesse sentido. Lagoa Vermelha corta no comprimento da costela. E aqui, aonde seria o filé ou o entrecô, ele vai ser charqueado, aberto, também para padronizar na espessura. Essa outra peça, nós chamamos lá em Lagoa Vermelha chapéu de bispo, pelo formato que fica. Os senhores vão encontrar no açougue, essa parte de baixo é a maminha, e essa parte mais grossa é a alcatra. E nós juntamos alcatra com maminha e fazemos um churrasco que, pelo seu formato, chama-se chapéu de bispo. Este é o colchão de dentro. É uma carne do quarto, de primeira qualidade, e que as cozinheiras e os cozinheiros usam muito para fazer bife. É uma carne de excelente qualidade, sabor finíssimo, e nós usamos tanto para churrasco como para charque. E ele é charqueado porque não é possível assar uma carne dessa espessura. Nós começamos com a faca pela parte mais fina, chegamos até a parte mais grossa e damos o primeiro tombo. Cada vez que se faz um corte e vira, nós chamamos de tombo. Para churrasco, ele fica mais grosso, nós damos mais o segundo tombo. O para-charque, logicamente, para que haja uma penetração uniforme do charque, do sal, se dá mais um tombo, diminuindo a espessura da carne. Aí os senhores vão perguntar, mas no charquear sobram pedaços de carne, fatias. Esses pedaços que sobram da charqueação, mais as carnes de lagarta, mais as carnes de pescoço, que são carnes de segunda qualidade, ela é cortada à mão, fininha, é uniformizada, nós misturamos com a graxa do próprio bovino, usamos temperos verdes e 3 a 3,5% de sal. Usamos a víscera, a tripa do próprio bovino e enchemos com essa carne picada, condimentada com temperos verdes e sal, e a esse produto nós damos o nome de linguiça campeira. E usamos hoje espetos de madeira. Esse é um espeto industrializado
pela facilidade, pela quantidade que deve ser feito. A linguiça vai neste meio, passa um arame nas duas pontas e os senhores vão ver uma fotografia depois. E, para espetar a carne, nós usamos também espeto de madeira, esses já industrializados. Antes, nós usávamos um espeto de madeira cortada no mato. E a árvore, a madeira principal, era, ou é ainda, o guamirim. Mas, como hoje está sendo difícil o corte de essências nativas, por isso nós estamos usando o espeto industrializado, feito do pinheiro araucária. É uma madeira branca que não dá gosto algum na carne. Querem? Bem, então eles vão uniformizar esses cortes. Esse aqui eu havia esquecido, é uma carne muito usada, é o granito, carne do peito. Essa gordura, ela é uma gordura que não é forte. Com qualquer uma farinha de mandioca, ela vai muito bem. É um churrasco apreciado também naquela região. Então, ele está abrindo, vai charquear e uniformizar a espessura da carne. Senhores olhem, esta é uma res da raça Devon, aonde se nota um marmoreio. O que significa o marmoreio? Entre as fibras de carne do músculo existe gordura entremeada, misturada. Então isso faz com que o sabor da carne seja de ótima qualidade, um sabor muito bom. Então este é uma costela com filé, e observem que o corte é no comprimento e não na largura. O Dirceu vai espetar. Aqui nós temos, pelos espetos são de madeira, nós usamos uma espetadeira. Nada mais é do que uma lâmina, um cano na ponta, aonde é colocado, então, primeiro espeta a carne com a espetadeira, e depois, então, ela facilita esse momento de espetar. Vejam como fica bonito, um churrasco que chama a atenção, não somente pela sua beleza, como também pelo seu gosto. Então esta é a serventia, a finalidade da espetadeira. Usa-se muito mola das antigas combis e na ponta um cano. Então ali nós já temos, agora ele vai charquear o chapéu de bispo, que é a maminha e alcatra. O que ele está fazendo? Ele está fazendo com que a carne fique da mesma espessura, facilitando então o momento de assar. O sal, que vocês vão ver depois, nós usamos esses pedacinhos que ele está melhorando o corte, deixando mais bonito. Isso aqui é cortado à mão e confeccionada a linguiça campeira, juntamente com
as lagartas, que são aquele músculo que cobrem os ossos da perna, dos braços, e pescoço, que é uma carne também de segunda qualidade. Para que tenham uma ideia, nós, num churrasco, num curso de churrasco, uma res que deu uma carcaça de 314 quilos de carne, carneada, 314 quilos, era uma res excelente. Depois de desossada, nós pesamos todos os ossos. Esses 314 quilos de carcaça deu 70 quilos de osso. 70 quilos de osso. Então o promotor da festa questionou: mas nós vamos perder dinheiro, 70 quilos de osso. Tudo bem, deixa o osso de lado. Aí nós pesamos a carne da linguiça. A carne deu 90 quilos. Então deu 20 quilos a mais do que o número de osso. Vendendo essa linguiça em torno de 18 ou 20 quilos, os senhores terão um lucro maior, um churrasco bem mais bonito, mais fácil de assar. Então, por isso nós justificamos que a desossa de uma res da maneira que nós fazemos, se é visado o lucro, dá mais lucro, e fica um churrasco mais bonito, mais fácil de servir, mais fácil de comer, e aquele osso vai para a indústria de... Então aqui nós temos uma carne do granito, é do peito, também é uma carne de dianteiro, uma carne de segunda, mas que dá um churrasco excelente. Nesse momento ele está tirando as arestas, está diminuindo, deixando mais bonito o formato, está charqueando, fazendo com que fique com a sua espessura mais fácil para assar. Olhem o marmoreio que dá neste granito. É um churrasco também muito usado, e aquela graxa que sobra vai para a linguiça campeira, que aqueles que já experimentaram poderão dar o aval e dizer. Inclusive hoje, Lagoa Vermelha já tem indústria de linguiça campeira, aonde vai somente carne bovina, graxa bovina, tempero verde, 3 e 3,5 de sal. Agora, logicamente que a linguiça industrializada, ela é aproveitada carne de segunda categoria, ela é industrializada, visa lucro. Agora, e é também picada à máquina. Agora, a linguiça aquela que nós fazemos em casa para o consumo, que é uma linguiça de melhor qualidade, ela é cortada à mão, os temperos são colhidos na horta, e o sal é o sal genuíno, Mossoró, um sal médio, que dá uma linguiça, ela pode ser assada, como quem assa churrasco, ou colocar na panela com água, depois de cozida, ela tira aquela água, coloca gordura de porco, gordura suína, e frita. E aquela água que sobra da fervura, pode-se condimentar com cebola cortada, com tomate, e depois mexer com farinha de mandioca, que dá um pirão excelente para ser consumido com a linguiça campeira que foi frita na gordura. Tá. Bem, agora eles vão passar a usar o sal, fazer a salga desse churrasco. Mostra, levanta para ver como fica bonito.
Então, um churrasco bonito, bom de sabor e é uma carne de segunda, uma carne mais barata no açougue. A salga é usado, como já disse, o sal médio, sal mossoró, esse que se usa para o gado bovino no campo. E podem pesar a mão com esse sal que não passa. A carne vai absorver a quantidade necessária e o resto, ele é derretido, cai fora. Importante, não esfregar a mão na carne. Largou o sal da maneira que eu fiz aqui e pronto. Já vi gente passar então a mão aqui e tentar, não. Assim está ótimo, tranquilo. Quando existem outras formas de salga, que nós vamos mostrar também, mas quando é um churrasco grande, não existe outra forma, só essa mesmo, porque é uma grande quantidade de carne e ela tem que ser salgada com antecedência. Agora, os senhores vão ouvir dos churrasqueiros que a carne que é selada, ou seja, colocada no fogo sem sal, ela vai manter mais água, ela vai ter mais suco. E isso é muito lógico, porque o sal, ele é higroscópico, ele puxa a água da carne, então ela vai ter menos suco, menos água. E aquela carne selada, os senhores colocam no fogo, quando ela começa a tostar, os senhores colocam o sal e a parte de baixo vai para o fogo. Quando aquela parte estiver selada, vira e vai colocando o sal à vontade. No momento de servir, só bate com outro espeto, uma faca, cai o excesso de sal. Quando os senhores cortarem, vão notar que a quantidade de água, de suco dessa carne é muito maior. Mas essa técnica pode ser usada no churrasquinho pequeno do fim de semana. Num churrasco grande não há condições de fazer Bem, aqui nós temos o colchão de dentro. E essa carne, ela vai ser usada para o churrasco. Mas é um excelente pedaço para charque. Dá um charque de primeira qualidade. Mas a diferença, quando é para churrasco, nós vamos deixar aí com uns 3 dedos, 4 centímetros de espessura. Quando é para charque, a espessura deve ser reduzida pela metade. Então essa aqui, ele vai dar 1 tombo, 2 tombos, vai ser churrasco. Se fosse para charque, ele daria o primeiro tombo, o segundo tombo e o terceiro tombo. Mas como ela vai ser aproveitada para churrasco, ele vai charquear com espessura maior. A diferença do charque para a salga do churrasco é que, para o charque, nós usamos mais sal. E essa carne fica em contato com o sal, sem bater, sem mexer com ela, pelo período de 24 horas. E aí as técnicas são as mais variadas. Alguns, principalmente lá no norte, chamam carne de sol. Depois de salgada pelas 24 horas, ou mais, dependendo do dia, eles colocam no sol. Nós, gaúchos, preferimos fazer com que a carne fica oreada, que ela diminua a quantidade de líquido, de água, na sombra e tocada pelo vento. Então agora para o churrasco, olhem bem, ele está padronizado.
ele vai dar o segundo tombo. Ele já teria aberto, já deixado mais fino essa parte. Tem aqui também, doutor, aqui, importante. Aqui como o Nicanor, ele fez aqui, ó, cuidar para a faca não afundar muito, que senão quando erguer, ela vai separar. Não pode vai rasgar, separar. Não pode separar, então, muito cuidado. Então, nesse momento, ele está dando o segundo tombo na carne. Isso aí significa homogeneizar, deixar toda a peça com a mesma espessura. Isso aí facilita o ato de assar. O sal vai pegar com maior facilidade e o fogo também vai ter uma ação mais parelha, vai ficar um churrasco mais bonito. Levanta a peça, Nicanor, vamos mostrar como fica bonito. Agora ele está emparelhando, aquilo lá vai ser usado na linguiça campeira. Olhem como fica bonito. E daí vão sair 2 espetos de carne. Ele vai cortar ao meio para facilitar. Cortamos ao meio a espetação e também o uso do espeto e... Bem, essa carne após salgada, ela vai para o fogo. Nós, lá na nossa região, nós temos uma abundância da árvore que se chama guamirim. Então, nós preferimos, em primeiro lugar, a lenha de guamirim. Por que a lenha de guamirim? Ele dá uma brasa de um calor muito bom e a brasa tem uma duração grande. Existem outras essências florestais que também dão carvão. Por exemplo, a cambará, que é uma madeira branca, o angico, é outra madeira que dá carvão. Mas esse carvão, essa brasa, não tem a durabilidade do guamirim. Então pode ser usado, mas não é a madeira de preferência. Em segundo lugar, nós preferimos, para assar com lenha, o uso das chamadas fruteiras, como a guavirova, a laranja braba, a pitanga, enfim, todas essas madeiras nativas dos nossos matos que produzem frutos e que produzem também uma caloria muito boa e uma brasa de uma consistência razoável. Essa carne, após salgada e colocada no fogo, nós calculamos em torno de 2 horas para que ela fique no ponto para servir. Aí os senhores dirão, não, mas nós podemos assar em menos. Sim, podemos, mas é preferível que os que vão comer a carne esperem do que o churrasqueiro espere aqueles que vão consumir essa carne. Nós vamos também, pelo tempo, passar aquele CD que vai falar do histórico do churrasco. Vou pegar o espeto dele. Tem aqui uma... Bem, aqui, que nós não, infelizmente não deu tempo de fazer nenhuma linguiça, esta é a linguiça campeira.
espetada naquele espeto duplo. Aqui está ela, e aqui são outros cortes do churrasco de Lagoa Vermelha. Pode passar? Na história da civilização, nós tínhamos que os humanos primitivos, eles eram nômades. O que significa nômades? Eles andavam atrás do alimento. Digamos que no verão, em região tal, tinha frutos e insetos, eles mudavam para lá. No inverno, eles iam perto das águas, onde tinha peixe. A sua alimentação era simplesmente extrativa. Frutos, flores, insetos, peixes e alguma caça de animais vertebrados. Mas eles não conheciam o fogo. Pode passar? Então a grande revolução alimentar veio com a descoberta do fogo, e o alimento passou a ser cozido. Pode passar? Esse Harnisch foi um alemão que passou pelo Rio Grande do Sul em 1941, e ele ficou encantado com a alimentação no Rio Grande do Sul. E ele, falando um alemão muito atrapalhado, ele disse: primeiro a boia, depois a moral. Pode passar? A formação do Rio Grande do Sul, os senhores lembram? A carne vai para o fogo. E então o Rio Grande do Sul, todos os senhores sabem que os primeiros colonizadores vieram da parte sul do Rio Grande do Sul, do outro lado do Rio Uruguai, e eram povos de origem espanhola, trazidos pelos padres jesuítas. Depois é que os portugueses desceram do Brasil norte, chegando até o Rio Grande do Sul. Os colonizadores espanhóis, Dom Pedro Mendonça, ele trouxe o cavalo para a região da primeira colonização de Buenos Aires. Depois Buenos Aires foi atacada, saqueada, e os cavalos, durante o combate, escaparam e reproduziram sem controle do homem. Então, formou naquela região da primeira Buenos Aires um rebanho muito grande de equinos selvagens. Então, Dom Pedro de Mendonça, em 1631, trouxe os primeiros cavalos que tornaram-se animais selvagens. E os bovinos, em 1634, Pedro Romero Cristóvão de Mendonça Orellana atravessaram o rio Uruguai e passaram para o hoje chamado Rio Grande do Sul. Essa região, pedaço do Rio Grande do Sul, pedaço do Uruguai e da Argentina, era chamado de Pampa Gaúcho. Mas os senhores sabem que aqueles que vinham da Europa eram pessoas que atravessavam o oceano e vinham para essas terras novas atrás de fortuna, ou pessoas que cometeram crimes na sua terra de origem e foram deportados para essas plagas. Então, santo nenhum era. E o que eles faziam? Reuniam-se e saqueavam as chamadas reduções formadas pelos jesuítas. E como eram formadas essas reduções? Os padres da Ordem de Jesus, os jesuítas, evangelizavam os índios e ensinavam rudimentos de agricultura e rudimentos de pecuária. E com isso, eles conseguiam amealhar grandes fortunas, porque na época
a carne de bovino não tinha grande valor. O valor tinha o sebo, que era exportado para a Europa para iluminar os lampiões e também para produzir calor, a calefação. O couro também era de um valor excepcional para a época, porque todos os instrumentos, roupas, chapéus, arreios, tudo era feito de couro. Não existia a fibra sintética. Então eles exportavam sebo e couro. E com isso amealhavam grandes fortunas. E os saqueadores, que nós já nos referimos, atacavam essas reduções, roubando ouro e prata, que era o dinheiro da época. E com isso os jesuítas iam adentrando mais no Pampa Gaúcho, até que no momento de seca eles passaram para o hoje Rio Grande do Sul e formaram 7 povos das missões, formaram, enfim, aquela região missioneira. Mas, como não existiam cercas e as divisas eram as divisas naturais, como os rios, sangas, matas, esses animais fugiam do controle do dono e passavam a formar rebanhos bravios. E aqui no Rio Grande do Sul, esses animais, pela excelência dos nossos campos, formaram grandes rebanhos que tinham um valor incomensurável. Isso fez com que os portugueses descessem lá do norte do país e chegassem até o Pampa Gaúcho, atraídos por essa riqueza. E eles trouxeram também bovinos, especialmente aqueles bovinos de grandes chifres, que era uma raça conhecida da época, a raça franqueira, e beirando a costa do Atlântico, eles chegaram até a região do Rio Grande do Sul. Lá em cima, formou a Bacaria del Mar e a dos espanhóis aqui embaixo, Bacaria de los Pinhales. Pode passar. Aqui nós temos os cortes comerciais, pode passar. Churrasco. Hoje nós encontramos assar com couro sem sal. É tirado uma peça com couro, colocado na labareda, essa carne assa, depois tira-se o couro e coloca-se o sal. Isso ainda se encontra em algumas regiões da Argentina e do Uruguai. Quando o sal era um artigo caríssimo e não era produzido, e não é produzido aqui no Rio Grande do Sul, o que se fazia? Formava-se uma manta de carne, colocava no lombo do animal, os arreios por cima, e o campeiro ia viajar. Depois, o suor produz sal, ele colocava no fogo e alimentava-se dessa carne. A cinza, especialmente a cinza do guamirim, desculpem, do caraguatá, dá uma cinza com bastante sal. Então, usava-se também a cinza como tempero. A urina também foi usado por vários anos, a urina como sal, como tempero da carne. Pode passar. Biariru, os tupis guaranis chamavam a carne assada de biariru. E é bom que se diga que essa tribo de tupis guaranis mostra a história que eles moravam numa ilha que sofreu um tipo de tsunami. E essa ilha foi destruída. E como existiam alguns barcos, e eles já dominavam a arte da navegação, algumas famílias subiram nesses barcos e adentraram no oceano. Alguns
chegaram ao Caribe e outros entraram no rio Amazonas e formaram tribos naquela região amazônica. Em 3.000 anos aproximadamente, eles cortaram o Brasil e chegaram até o Pampa Gaúcho. E como eles tinham uma evolução cultural maior, conheciam rudimentos de agricultura e de pecuária, e também já produziam armas, como tacape, com pedra, eles dominaram a maioria dos índios nativos dessa região. Depois nós temos o moqueado, que é aquele que é colocado num espeto e na chama, virando sempre. No espeto, nós vamos ver as fotografias, e moqueado no giral. É feito um giral e a carne depositada, espetada em cima. Pode passar. E nós temos um churrasco campeiro, é uma valeta, fogo, brasa feita através da lenha, espeto de pau, aqui ainda não é o espeto industrializado, e a carne submetida à ação desse calor. Pode passar. Aqui nós temos moqueado no giral, isso aqui é feito de madeira, a carne é colocada de pé nos dois lados e em cima. Aqui tem umas linguiças campeiras também, pode passar. Aqui o churrasco campeiro, fogo e o espeto é colocado de pé junto ao braseiro. Pode passar. Aqui é na fronteira, inclusive agora tem uma disputa muito grande. O churrasco feito na grelha e o churrasco feito no espeto. E as churrascarias estão dando muita força para esse tipo de churrasco. Por quê? A carne é uniformizada em pequenos pedaços, larga em cima dessa trempe, dessa grelha, coloca sal, dá 2, 3 viradas e serve. Quer dizer, é muito mais rápido e diminui a mão de obra. Aquilo que nós mostramos para os senhores, logicamente que vai mais mão de obra, mais tempo, então, economicamente, tem as suas diferenças fazer o churrasco dessa forma. É mais usado na fronteira Uruguai e Argentina. Pode passar. Aqui é uma churrasqueira feita de tijolos, ali um ferro e o churrasco de pé e em cima também. Pode passar. Oi? Ah, tá. Eles vão dar passar para os senhores o churrasco que está no braseiro lá. Aqui é improvisado, com tonel, um ferro, 2 ferros, e esses espetos foram colocados em cima. E ainda bem que os senhores estão vendo só a imagem, ainda não chegou o cheirinho aqui, né? Que antes do almoço não é muito bom, né? Vai ativar aqui foi com carvão, para facilitar o serviço também, e essa carne vai ficar pronta em torno de 2 horas. Feito? Ah, tá.
É outro tipo de linguiça industrializada. Notem que os cortes já são diferentes. Aqui uma picanha, ela é cortada não no comprimento, mas na largura. Pedaços finos, os senhores vão encontrar isso aqui nas churrascarias. E esse tipo de linguiça é linguiça de carne suína. Pode passar. Carvão, cupinzeiro e lenha. Carvão, nós conhecemos a forma de fazer o carvão e o seu uso também. Isso aqui chama atenção, cupinzeiro. O cupim é um inseto que produz aquelas elevações no campo e tem uma resina dentro daquela formação da família do cupim. Isso aí, submetido à ação do fogo, produz uma brasa com fogo de bastante calor e assa perfeitamente. Eu vi esse tipo de braseiro no Mato Grosso e aqui na região de Viamão também se usa o cupim como fonte de calor. E a lenha, aquilo que eu já disse para vocês, cada região tem as suas preferidas. Pode passar. A salga, o sal grosso, grandes quantidades de carne, usa-se esse sistema, o sistema que os senhores viram aqui. É sal grosso, médio, fino, pós. Primeiro, os senhores deixam a carne na espessura parelha e colocam a carne no fogo sem sal. Quando ela está trocando de cor, ela está selada, coloca-se sal, à vontade. Eu prefiro o sal fino, esse sal de cozinha, e não tenho medo de colocar sal. Quando colocou desse lado, vira, sela o outro lado, sal de novo, vira e salga os 4 lados, a face de cima, de baixo e os 2 lados. No momento de servir, no momento que a carne está pronta, bate com o espeto ou com a faca, retira aquele excesso de sal e os senhores vão ver a quantidade de suco, de líquido que fica nessa carne. Eu prefiro, naquele churrasco que faço em casa, de pouca quantidade de carne, eu uso esse sistema. Sela primeiro e depois coloca no fogo, coloca o sal. Salmoura é muito usado na região italiana, principalmente, aonde mistura sal e água. No momento em que o sal deixa de dissolver-se, que ele fica depositado no fundo, disse que a salmoura está saturada. Aí eles colocam cebola, alho, temperos, enfim. E a carne é colocada no fogo, no momento em que ela está selada, vão dando banho com essa salmoura temperada. É muito usada na região de origem italiana. Pode passar. Evolução, corear, carnear e salga. Foi isso que vocês viram aí. Aqui foi um churrasco assado em Esteio, no Parque de Exposições de Esteio. Era um churrasco de 18 cabeças de gado. Eram 2 churrasqueiras dessas, feitas de tijolos, assados de uma vez só. 18 cabeças. Uma média de 230, 250 quilos de carcaça por res. Multipliquem por 18 isso aí, vocês verão o tamanho que foi esse churrasco. Ela foi charqueada, espetada, feito linguiça, e salgada e assada nessas condições. Pode passar. A carne oreada usa-se naquela região, esse nome, carne oreada, ela é salgada, fica em torno de 12 horas
na salga, e depois ela é espetada e colocada no vento, no sol. Então ela seca, ela diminui a quantidade de líquido, fica uma carne muito bonita e depois ela é assada. E usam muito naquela região e é chamada de carne oreada. E a linguiça campeira é essa aqui que nós já falamos, é carne de gado cortada à mão ou industrializada, cortada à máquina. Usa-se tempero verde, como cebolinha verde, salsa, alguns colocam orégano, cebola em cabeça, se quiser colocar pimenta do reino, coloca também. 3 a 3,5 de sal. Depois enche com a máquina, tem um funil, enche. Nessa posição ela é espetada e assada. Aqui tem uns desenhos também de charque, carne oreada. Pode passar. Aí é uma carcaça, pode passar. São cortes, esse vem do matador, pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí uma equipe está preparando, espetando, pode passar. Alexandre Pato, estão ali o corte característico. Aqui está uma costela, chapéu de bispo e lá uma carne de quarto também. Pode passar. O charque é da língua quechua, charque em araucano, charque que significa carne salgada. É uma carne salgada e seca. Alguns preferem usar o sol e outros preferem deixar na sombra sob o efeito do vento. Logicamente, os senhores poderão perguntar, mas por que o sal? Porque em épocas passadas não existia freezer, não existia gelo, a forma de conserva da carne era somente através do sal. E por que o sal? O sal, ele é higroscópico. O que significa higroscopia? Ele tem atração pela água, ele retira a água da carne, e a vida só se mantém em presença da água. Então, se foi retirada a água desta carne, os micróbios, bactérias que teriam condições de atuar, fazendo com que a carne entre em putrefação, para esse processo, e ela torna-se uma carne de fácil conservação. E naquela época era a maneira comum e a única existente para a conservação da carne. E vejam que o charque é a base de toda a alimentação primitiva do gaúcho ou do gaúcho, que era Argentina, Uruguai e parte do Rio Grande do Sul. Então, o que eles faziam? Por exemplo, o carreteiro, que eu acho que o nome deveria de ser tropeiro e não carreteiro, porque o tropeiro foi o primeiro que andou abrindo caminho, fazendo estradas. Então ele carregava aquele charque, ele fervia o charque com a água que tinha à disposição, colocava N tipos de comida que ele quisesse fazer, e aquela água que sobrava da fervura do charque, ele usava para temperar outra qualquer comida que fosse, porventura, feita na oportunidade. Por quê? Porque o sal era caro, era de difícil importação, e ele tinha um cuidado muito grande em conservar, de usar mais vezes aquele sal. Então, por isso, ele usava também aquela água que usou para a fervura do charque. Aí nós temos várias formas de salgar. Lá
as formas de colocar. E, inclusive, Pelotas teve o início das charqueadas no Rio Grande do Sul. Agora, não pensem que os ricos comiam charque. Não. Nós importávamos o sal e exportávamos o charque para as produções de Minas Gerais e São Paulo para a produção de café, ou na exploração de minérios e pedras preciosas em Minas Gerais. E esse charque era exportado para lá exatamente para a alimentação dos escravos. Nós aqui comíamos carne fresquinha, coisa que nós apreciamos e bastante. Então, nós queremos agradecer a oportunidade de vocês e dizer que Lagoa Vermelha tem um orgulho muito grande desse acervo sobre o churrasco, sobre a conservação, sobre a festa nacional do churrasco e da comida campeira, que nós fazemos de 2 em 2 anos, exatamente porque com isso nós contamos a história do Rio Grande do Sul. Porque se nós não fizermos isso, não passarmos para os nossos descendentes, em pouco tempo nós vamos ter crianças, que já existe hoje, que diz, olha, vai me desculpar, mas eu não tomo leite de vaca, eu só tomo de caixinha. E vão me desculpar também, eu não como carne de boi, eu só como carne comprada da Friboi. Quer dizer, gente, a propaganda é grande, o marketing funciona, a economia exige o lucro, mas nós, que amamos a nossa tradição, que trazemos o Rio Grande junto do coração, nós temos a obrigação de transmitir como nós chegamos até os dias de hoje. Agora, a nossa alegria maior é que nós temos visto nesses eventos meninos, meninas, honrando e contando como nós gaúchos chegamos até os dias atuais. O nosso muito obrigado, e Lagoa Vermelha está sempre de braços abertos para receber todos vocês como visitantes e como irmãos. E nós nos orgulhamos quando dizemos Lagoa Vermelha, capital da amizade. Muito obrigado. E agora, na volta do fogo, se tiverem alguma pergunta ou algum ensinamento para nos passar, nós estamos ao inteiro dispor. Muito obrigado. Bom, gente, reforçando as palavras do Dr. Oscar Grau, nosso professor, nós mais uma vez queremos agradecer a atenção de vocês aqui a manhã inteira, acompanhando esse trabalho, mais um seminário da cultura campeira que está se terminando. Eu acho que a dona Helenir está vindo aí para fazer o encerramento. Da nossa parte, mais uma vez, então, quero agradecer em nome da toda a equipe do CTG Alexandre Pato. Então, chegamos ao momento de encerrar mais um evento estadual, esse promovido por nós, peões e guris do Rio Grande do Sul. E, nesse momento, nós queremos agradecer a mais essa equipe de palestrantes que esteve aqui com nós. E nós queremos entregar também uma lembrança para vocês em agradecimento por todo esse conhecimento que foi passado para nós, pela disponibilidade de vocês de virem até aqui, compartilhar o que vocês
conhecem sobre toda essa história, sobre todos os costumes, como que é feito. O que é muito bom ver na prática, sabe, ver das pessoas que fazem isso muito direto, trabalham com isso diretamente. Então, muito obrigado pela bela palestra de vocês. A vocês, participantes, nós também agradecemos por terem vindo até aqui, atenderem ao nosso chamado para vir para mais uma oficina, para mais um evento. Nós agradecemos aos diretores culturais, diretoras, coordenadores de região, diretores sejam de entidade, sejam de região, mas que fizeram a sua parte para trazer os seus comandados e os seus amigos para virem para cá ter mais um dia de conhecimento. E como o seu Manuelito falou hoje de manhã, é muito importante aproveitar essa oportunidade que a gente tem aqui de conhecer diretamente. Para quem não tem o contato sempre, isso aqui é uma baita oportunidade para ter o contato direto com o esporte, com as provas campeiras e fazer o contato direto. Não é só lá no livro que a gente vai aprender. No livro a gente tem a leitura, claro, mas trabalhando com isso, vendo ali, conversando. Agora, como eles falaram, em volta do fogo lá, quem tiver alguma pergunta para ir lá conversar com eles, é nessa conversa que está o maior aprendizado. Nessa dinâmica que tem de conversar com os palestrantes. Isso é muito bom. Sobre os certificados, serão entregues a partir das 3 horas ali na mesa dos fundos. E nós agradecemos novamente, então, a presença de todos, dos coordenadores, das diretoras, dos diretores culturais, e tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado.